Ela não estava apenas fugindo, ela estava fugindo grávida do homem que jurou que, se a encontrasse novamente, ela não viveria para contar. E foi assim, com o coração acelerado e o desespero apertando cada fibra do seu corpo, que aquela madrugada se transformou no início de uma das histórias mais intensas que você vai ouvir hoje. Antes de continuar, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda demais e me incentiva a trazer mais histórias como esta. Aquela noite carregava algo estranho no ar, um silêncio tão profundo que parecia anunciar uma tragédia antes mesmo de acontecer. E foi nesse vazio inquietante que tudo começou, com uma mulher correndo como se o próprio destino estivesse atrás dela. A madrugada engolia a estrada de terra quando Marina surgiu do escuro. Ofegante, desesperada, com os olhos arregalados como alguém que tinha visto o pior lado do mundo. Seu corpo tremia, mas ela continuava correndo, mesmo que suas pernas parecessem prestes a desistir. Cada passo ecoava como um pedido de socorro. O vento batia em seu rosto, misturando suor e lágrimas, enquanto a lua mal iluminava o caminho à frente. Mas Marina não olhava para onde ia. Olhava apenas para onde não queria voltar. Atrás dela, nas sombras, existia um nome que seu coração se recusava a pronunciar em voz alta. Lucas, um homem que um dia foi seu marido e que agora era o motivo de seu maior terror. Ela tropeçou na terra úmida, caiu de joelhos, mas não parou, nunca parava. O medo que carregava no peito era mais forte que a dor nos pés e que o ar faltando nos pulmões. Quando finalmente alcançou uma curva distante, suas forças acabaram. Marina apoiou as mãos no chão frio, respirando como se estivesse afogando, e deixou o choro preso escapar em soluços abafados. Por alguns segundos, o mundo pareceu girar. Ela se encostou na cerca antiga, tremendo da cabeça aos pés. Não era apenas cansaço, era o peso de meses vivendo sob ameaça, sob controle, sob um homem que não aceitava o que ela descobriu. O céu começou a clarear lentamente quando faróis apareceram ao longe, 2 círculos de luz cortando a escuridão, aproximando-se devagar demais para ser coincidência. O coração de Marina disparou. Ela sussurrou para si mesma. É ele! Seu corpo tentou obedecer ao impulso de correr, mas as pernas não responderam. O medo paralisou tudo, deixando apenas o som frenético de sua respiração. O carro se aproximou mais, mas o motor não era o do carro de Lucas. Era mais pesado, mais firme. A viatura parou alguns metros à frente, levantando poeira que dançou no ar iluminado pelo amanhecer. A porta se abriu e de lá desceu um homem alto, imponente, de expressão séria e olhar atento, o Coronel Augusto Monteiro. Voltando de uma ronda antes do horário, carregando anos de disciplina e perdas que o deixaram rígido, porém humano. Ele a observou por um instante, tentando entender aquela cena incomum. Uma mulher pálida, assustada, descalça, quase desfalecendo no meio da estrada. Ela tentou se erguer, mas seu corpo cedeu. Ela se apoiou na cerca, trêmula, enquanto Augusto se aproximava devagar, como quem tenta não assustar alguém machucado. Ei, eu não vou machucar você, disse ele com uma voz firme, mas surpreendentemente suave. Ela piscou várias vezes, tentando focar no rosto dele, lutando contra o pânico que parecia dominar cada músculo. Havia algo diferente naquele olhar. Não havia ameaça, nem pressa, nem julgamento. Augusto percebeu o medo evidente nos gestos dela, no tremor das mãos, no olhar que evitava o dele. Era como se ela esperasse ser atacada a qualquer momento. Você está ferida? Perguntou, mantendo distância. Marina abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Apenas lágrimas silenciosas escorreram. O coronel respirou fundo. Ele já tinha visto dor antes muitas vezes, mas algo naquela mulher mexeu com algo adormecido dentro dele, talvez um instinto que acreditava ter enterrado junto ao passado. Uma mulher pálida, assustada, descalça, quase desfalecendo no meio da estrada. Vou te levar a um lugar seguro, disse ele. Você não precisa falar nada agora. Ela hesitou, olhou para trás, para a estrada escura que carregava todos os seus medos, e então deu um único, frágil passo em direção a ele. Um passo que mudou tudo. O coronel passou a mão devagar pela cerca de madeira, observando Mariana com um olhar que misturava firmeza e ternura. Ele percebia o tremor discreto nas mãos dela, o esforço para parecer forte, a tentativa de fingir que não estava com medo. Era uma mulher corajosa, mas a vida havia sido cruel demais para que qualquer coragem permanecesse intacta. Ele respirou fundo antes de falar, como quem escolhe cada palavra para não causar mais dor do que já existia. Mariana, por sua vez, ainda sentia a presença de Lucas como uma sombra ao seu redor. Mesmo longe dali, ela carregava a voz dele na cabeça, aquela voz fria, sempre calculada, sempre lembrando que ela não servia para ser mãe.
Era como se o eco desses ataques nunca tivesse ido embora. E agora, vivendo sobre o teto de um homem que lhe oferecia segurança, ela tentava todos os dias acreditar que realmente merecia paz. O coronel convidou-a para se sentar ao lado do galinheiro, onde a brisa era mais fresca e o cheiro de capim recém-cortado parecia acalmar qualquer coração inquieto. Ele cruzou os braços, encarando o horizonte por um instante antes de começar a falar. Sua voz era profunda e cada frase soava como um pilar sendo colocado no chão. Mariana segurou o vestido na altura das coxas, respirando devagar, tentando se preparar para o que viesse. Ela sabia que o coronel sempre dizia a verdade sem rodeios. E isso às vezes doía mais do que qualquer mentira. Eu sei que tem algo te consumindo por dentro. E sei também que esse primeiro marido que você mencionou não era apenas um homem difícil, era uma ameaça. O ar pareceu ficar mais pesado. Ela arregalou os olhos por um instante, surpresa com a precisão do homem. O coronel a conhecia melhor do que ela mesma imaginava. Não precisava descobrir nada, continuou ele. Basta olhar nos seus olhos. Quem já conviveu com o medo, aprende a identificar esse brilho. O brilho de quem espera que a vida desmorone a qualquer momento. Mariana levou a mão ao peito, engolindo seco. Era a primeira vez que alguém enxergava o que ela sempre tentou esconder. Por um segundo, a vontade de chorar quase venceu, mas ela respirou fundo, firme, como uma mãe que precisava proteger o filho que ainda nem tinha nascido. Ele não sabe que eu estou aqui, disse ela finalmente, e eu quero que continue assim. O coronel assentiu lentamente. Por enquanto, tá tudo bem, mas você precisa me contar tudo. Se ele voltar, eu tenho que estar pronto. Ela hesitou. Contar tudo significava revisitar feridas que nunca cicatrizaram. Mas esconder significava colocar em risco o único lugar onde se sentia segura e o único homem que realmente se importava com ela. Depois de alguns segundos, ela começou a falar. Sua voz tremia, mas a verdade saía, limpa e dolorosa. Contou do casamento com Lucas, das humilhações, das ameaças, da frieza com que ele reagiu quando soube da gravidez. Contou como ele dizia que um filho estragaria seus planos, que ele tinha coisas mais importantes para fazer. O coronel permaneceu em silêncio, mas seus punhos se fechavam devagar, como se cada palavra despertasse um instinto antigo. O mesmo instinto que um dia o guiava no campo de batalha. Um homem violento, manipulador, dissimulado. Era esse o inimigo que agora rondava a vida daquela mulher. Quando ela terminou, havia lágrimas nos olhos. Não de fraqueza, mas de alívio. Era a primeira vez que se sentia ouvida sem ser julgada. Então, o coronel inclinou-se para frente e segurou a mão dela com firmeza. A partir de agora, você não enfrenta isso sozinha. Mariana sentiu algo dentro dela se desfazer, como se finalmente deixasse para trás anos de sufocamento. Era estranho confiar outra vez, mas algo naquele homem, na sua postura, na sua voz, na sua presença, despertava uma coragem que ela pensou ter perdido. Mas antes que pudesse responder, um barulho distante de motor ecoou pela estrada de terra. O coronel virou-se de imediato, sua expressão endurecendo como pedra. O instinto militar se acendeu em um segundo. Mariana ficou pálida. Ela conhecia aquele som. O coronel colocou-se de pé devagar, seus olhos fixos na poeira que começava a se levantar no horizonte. O sol forte distorcia a visão, mas o som do motor era claro como um aviso. Mariana agarrava o próprio braço com tanta força que as unhas marcavam a pele. Cada rotação daquele motor era como um velho pesadelo voltando à superfície. O coração dela batia tão rápido que parecia querer fugir do peito. Era impossível não reconhecer o barulho. Lucas sempre fez questão de ter um carro que chamasse atenção, como se o mundo inteiro tivesse a obrigação de saber que ele estava chegando. O coronel percebeu o pânico silencioso dela e inclinou a cabeça levemente para trás, falando sem tirar os olhos da estrada. Respira devagar. Enquanto eu estiver aqui, ele não encosta um dedo em você, nem no seu filho. Isso trouxe um pouco de ar nos pulmões de Mariana, mas não o suficiente para aliviar a sensação de que o passado estava prestes a atravessar o portão da fazenda com pneus cantando. Ela apertou a barriga com as duas mãos, como se instintivamente quisesse proteger o bebê. O veículo finalmente virou a curva. Um carro escuro, antigo, mas com pintura brilhante, exatamente como Lucas gostava. E lá estava ele, na direção, com um braço apoiado na janela aberta, óculos escuros e aquele sorriso de canto que sempre anunciava caos. O coronel não se mexeu. Ficou firme como uma barreira de concreto. Lucas estacionou a alguns metros, desligou o motor devagar e empurrou a porta com a calma irritante
de quem acredita que sempre está no controle. Ele saiu dando leves tapinhas no capô, como se estivesse chegando para um encontro amigável. Mas vejam só, disse ele, tirando os óculos e colocando-os no bolso da camisa. Que recepção calorosa! Mariana deu um passo involuntário para trás, o corpo inteiro tremendo. Lucas percebeu o movimento e abriu um sorriso satisfeito, como se tivesse acabado de confirmar a própria superioridade. O coronel deu meio passo à frente, bloqueando completamente a visão de Lucas sobre ela. Aqui não tem recepção para você, disse sem elevar a voz. Diga o que veio fazer e vá embora. Lucas arqueou a sobrancelha, fingindo surpresa. Que isso, coronel? Só vim procurar minha esposa. A palavra caiu como uma pedra. Mariana sussurrou, quase sem voz. Eu não sou mais sua esposa. Lucas ignorou. Ela saiu sem me avisar. E você sabe, quando alguém foge, é porque tem algo para esconder. O coronel manteve a postura firme. Ela não fugiu. Ela saiu para sobreviver. Lucas soltou uma risada curta, debochada. Ah, claro. Essas dramatizações. Ela sempre teve a mania de exagerar. Mas isso não importa. Eu só vim buscar o que é meu. Mariana sentiu as pernas fraquejarem. O coronel, percebendo, moveu discretamente o pé para trás, tocando o dela, como um gesto silencioso. Estou aqui. Aqui não tem nada seu, disse o coronel. Ele inclinou a cabeça, avaliando o militar com olhos calculistas. Então o senhor quer se meter numa briga que não é sua? Me meto em qualquer briga que envolva alguém sendo ameaçado, respondeu o coronel. E você não vai passar deste portão. Um silêncio denso tomou conta da pequena entrada da fazenda. Os olhos de Lucas brilhavam com uma mistura de ressentimento e desafio. Era evidente que não estava acostumado a ouvir um não. Ele deu alguns passos à frente, mas o coronel avançou ao mesmo tempo, obrigando Lucas a parar. Os dois ficaram a poucos metros um do outro, com a tensão vibrando no ar como uma corda prestes a estourar. Lucas estreitou os olhos. Você sabe que isso não acaba aqui, né? O coronel respondeu com uma calma que deixava claro o perigo. Eu conto com isso. Mariana segurou a barriga com as duas mãos. A vida dentro dela se mexeu, como se sentisse a energia daquele confronto. Ela desejou profundamente que este pequeno ser nunca precisasse conhecer medo daquela forma. Lucas então sorriu, não um sorriso real, mas um aviso. Eu volto, disse simplesmente antes de entrar no carro e bater a porta com força. O motor rugiu outra vez, e enquanto o carro se afastava levantando poeira, o coronel permaneceu olhando como quem grava o inimigo na memória. Ele só se virou quando o som desapareceu por completo. A gente precisa conversar, disse ele a Mariana, porque isso foi só o começo. O coronel conduziu Mariana até a varanda, onde o vento soprava mais suave. Ela ainda estava pálida, com a respiração curta, e o coronel fazia questão de dar passos lentos, como se quisesse garantir que ela conseguisse acompanhar sem sentir que o chão podia desaparecer debaixo dos pés. Ele puxou uma cadeira para ela e se manteve de pé, como um sentinela. Mariana passou as mãos trêmulas pelo rosto, tentando organizar pensamentos que vinham em ondas desordenadas. A imagem de Lucas ali, tão perto, trouxe de volta lembranças que ela achou que já tinha enterrado. O tom de voz dele, o sorriso torto, a postura de dono do mundo. Era como se o passado tivesse invadido a casa, sem pedir permissão. O coronel observava, silencioso, dando espaço para que ela respirasse. Mas seus olhos carregavam a fúria contida de quem acabara de medir o inimigo e já estava preparando estratégias. Ele sabia que Lucas não tinha vindo apenas para buscar o que era dele. Havia algo mais. Um homem como aquele só aparecia quando precisava provar poder. Mariana apertou as mãos no colo, engolindo em seco. Ele vai voltar, disse ela num sussurro. Eu conheço ele. Vai voltar pior. O coronel assentiu. Mas sua expressão não era de medo, era cálculo. Por isso mesmo precisamos conversar. Mas antes, ele se inclinou levemente para a frente. Você está bem? Ela respirou fundo. Não sei. Eu achei que estivesse finalmente livre. Você está, afirmou o coronel com firmeza. Mas liberdade às vezes precisa ser defendida. E eu vou defender a sua. A frase caiu sobre ela como um cobertor aquecido depois de uma noite gelada. Pela primeira vez, alguém estava disposto a ficar ao lado dela. Não importava o tamanho do problema. Era uma sensação estranha e confortante, misturada com culpa. Culpa de envolver o coronel em algo tão perigoso. Eu não queria trazer isso para sua vida, disse ela, olhando para o chão. Você já fez tanto por mim? Eu fiz o mínimo. E não me arrependo de nada.
Agora me diga, o que exatamente ele quer? Por que esse súbito interesse em você e no bebê? Mariana demorou alguns segundos para responder. Lucas nunca quis ser pai. Ele dizia que filho era peso, que ia atrapalhar os planos dele. Quando descobri a gravidez, ele ficou furioso. Disse que eu estava fazendo isso de propósito para prendê-lo. O coronel ergueu o queixo, a expressão endurecendo. Mas agora ele quer? Não, ela respondeu balançando a cabeça. Ele não quer o filho. Ele quer controle. Quer mostrar que eu não posso viver sem ele. É isso que sempre importou. O coronel respirou fundo, absorvendo cada palavra. Então ele não vai desistir. Não, repetiu ela. Lucas nunca desiste quando acha que está perdendo. O coronel deu alguns passos pela varanda, como quem pensa enquanto mede o terreno. Ele precisava proteger Mariana, e estava disposto a ir até o limite para garantir isso, mas também sabia que Lucas não era apenas um covarde. Era esperto, manipulador e perigoso. Você vai ficar aqui comigo, disse o coronel parando diante dela. E não vai sair sozinha por nada. Eu vou montar vigília, falar com alguns homens de confiança. Se ele der mais um passo nessa direção, não vai dar tempo nem de levantar poeira. Mariana sentiu um misto de alívio e medo. Eu não quero ser um peso para você. Você não é um peso, interrompeu ele, firme. Você é alguém que precisa de ajuda. E eu tô oferecendo porque quero. Ela finalmente levantou os olhos, encontrando o olhar dele. Havia ali algo diferente. Algo que ela não sabia nomear, mas que aqueceu seu peito de um jeito novo. O coronel sustentou o olhar até que ela desviasse, corada. Antes que qualquer palavra fosse dita, um som interrompeu o momento. O barulho seco de algo batendo contra a cerca lá fora. O coronel virou imediatamente, alerta. Fique aqui, ordenou, e desceu os 3 degraus da varanda com passos rápidos. Mariana sentiu a pele arrepiar. O coronel caminhou até a porta do pasto e encontrou algo preso na madeira. Um envelope amassado, preso com uma faca fincada fundo na cerca. Ele puxou a faca com força, retirou o envelope e o abriu no mesmo instante. Uma única frase estava escrita, com a caligrafia de Lucas. A gente ainda não terminou. O coronel apertou os dentes. Não era mais apenas uma ameaça. Era uma declaração de guerra. O coronel subiu de volta para a varanda com passos pesados, o envelope amassado na mão e a faca ainda presa entre os dedos. Mariana percebeu de imediato que algo havia mudado no semblante dele. A tranquilidade habitual tinha sido substituída por um silêncio denso, carregado de algo perigoso. Ela se levantou devagar, com o coração acelerado. O que houve? O que você encontrou? O coronel colocou o envelope sobre a mesa, virado para ela. Ele deixou isso. Mariana aproximou-se com cautela, como se tivesse medo de tocar no papel. Quando leu a frase, um arrepio percorreu sua espinha. Era exatamente o tipo de ameaça que Lucas faria. Curta, calculada, fria. Ele já sabe onde eu tô, murmurou, levando a mão à boca. Meu Deus! O coronel deu um passo à frente e segurou levemente o braço dela, transmitindo firmeza. Calma, isso não significa que ele entrou na propriedade. Só que ele quer que a gente pense que ele está em toda parte. Covardes trabalham assim. Mariana respirou fundo, mas o medo era quase palpável. Acha que ele vai voltar hoje? Ele quer te desestabilizar. Primeiro ameaça, depois observa. Só então ele age. O coronel apertou os dentes. Mas agora que sei do que ele é capaz, eu não vou esperar ele dar o segundo passo. Ele caminhou até o rádio antigo sobre a estante e começou a mexer nos botões. Mariana observava, sem entender totalmente o que ele estava fazendo, mas reconhecia aquela postura. Era o coronel em modo de combate. Vai chamar alguém? Perguntou ela. 2 homens de confiança. Trabalharam comigo por anos. Não fazem perguntas, mas sabem agir quando precisam. Ele levou o rádio ao ouvido. E vão chegar antes do pôr do sol. Mariana sentiu a tensão aumentar. Coronel, eu não quero transformar sua fazenda em um campo de batalha. Não é uma batalha, corrigiu ele. É proteção. E proteção é o que eu faço melhor. Ela se sentou, levando as mãos ao rosto. Eu só queria viver em paz, porque isso não acaba. Porque você mexeu com o orgulho dele, disse ele, aproximando-se. Homens assim não suportam perder controle. Mas você fez o certo. E agora quem tem controle somos nós. Mariana ergueu o olhar.
Havia nos olhos dele determinação, que ela não tinha visto antes. Algo entre dever e sentimento. Algo que deixava seu peito estranho, quente. "E se ele tentar entrar hoje?" perguntou ela com a voz baixinha. "Então vai se arrepender", respondeu ele com uma serenidade que só homens perigosos possuem. "Eu prometo." Ele se virou para a janela e observou os campos. A luz do sol ia baixando lentamente, pintando tudo com tons alaranjados. Mas a beleza do entardecer não trazia paz naquele momento. Trazia alerta. "Quero que você fique dentro de casa quando escurecer", disse ele sem desviar os olhos da paisagem. "Feche as cortinas, não acenda luzes desnecessárias e mantenha seu celular por perto." Mariana assentiu, mesmo que sua respiração estivesse irregular. "E você? Vai ficar lá fora?" "Sim", respondeu ele. "Alguém precisa vigiar." Ela hesitou, mas deu um passo à frente. "Coronel, eu não quero que você se machuque por minha causa." Ele enfim olhou para ela e havia algo profundo naqueles olhos marcados. "Mariana?" Sua voz saiu baixa. "Já existe muito mais coisa em jogo aqui do que você imagina." Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer com isso, o som de um motor ecoou na entrada da propriedade. O coronel imediatamente ergueu a cabeça, atento. Mariana congelou. Ele caminhou rápido para a varanda, Marina atrás dele. Uma caminhonete se aproximava pela estrada de terra, levantando poeira. O coronel relaxou levemente os ombros. "São meus homens", disse. Vieram rápido. A caminhonete parcionou, e 2 homens desceram, fortes, sérios, com postura de quem já viu coisa demais na vida. Eles cumprimentaram o coronel com respeito imediato. "Precisamos de vigilância total hoje e talvez nos próximos dias." Os homens trocaram olhares, compreendendo que a situação era grave. Mariana observava de longe. Uma parte dela se sentia segura pela primeira vez em anos. A outra parte estava apavorada com o que estava por vir. O coronel voltou para perto dela. "Nós estamos prontos", disse firme. Mariana engoliu seco. "E Lucas?" O coronel olhou para o horizonte escuro que começava a engolir a luz do dia. "Ele também está pronto", respondeu em tom grave, "para a coisa errada." E assim, enquanto a noite caía sobre a fazenda, todos sabiam que algo estava prestes a acontecer. Algo inevitável. A noite caiu pesada sobre a fazenda. O vento soprava forte, balançando as árvores, como se algo estivesse prestes a romper o silêncio. Mariana permaneceu dentro do quarto, como o coronel havia pedido, mas a cada passo que ouvia lá fora, seu coração acelerava. O medo se misturava com uma estranha sensação de proteção, porque, apesar de tudo, ela sabia que não estava mais sozinha. Do lado de fora, o coronel caminhava em silêncio pelo pátio. Seus homens estavam posicionados perto do celeiro e da cerca dos fundos, atentos a qualquer movimento. A faca que Lucas havia deixado ainda estava presa no cinturão do coronel. Não era apenas uma prova da ameaça, era um lembrete de que aquele homem não recuaria facilmente. Mariana tentou distrair a mente, mas era impossível. A cada estalo do vento, ela imaginava Lucas surgindo, violento, imprevisível, disposto a tudo. Levou a mão ao ventre, acariciando-o devagar, como se dissesse ao bebê que tudo ficaria bem. Mas até ela duvidava disso naquele momento. Lá fora, o coronel parou subitamente. Algo havia mudado no ar. "Ouviram isso?" Perguntou em voz baixa. Um adentrou. Movimento na estrada. O coronel caminhou até o portão, mantendo-se na sombra. A estrada estava escura, mas havia um brilho distante, intermitente, como faróis que se aproximavam demais devagar para ser coincidência. "Ele está vindo", disse ele quase num sussurro. A caminhonete escura surgiu alguns segundos depois, os faróis cortando a escuridão como lâminas. Parou a poucos metros do portão. O motor ficou ligado. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer grito. Mariana ouviu o motor do quarto e seu estômago se revirou. Correu até a janela e afastou 1 centímetro da cortina. Seu coração quase parou. Não pode ser ele. Lucas saiu do veículo com o mesmo sorriso cruel que sempre carregava quando queria intimidar alguém. Ele analisou a propriedade como se fosse dono de tudo aquilo. Seus olhos não demonstravam medo, só arrogância. A confiança de quem acreditava que nada pudesse detê-lo. O coronel avançou alguns passos. "Você não é bem-vindo aqui." Lucas soltou uma risada curta. Coronel, você deveria escolher bem suas batalhas. Essa aqui não é sua." Ela fez a escolha dela.
E não envolve você. Lucas inclinou a cabeça, irritado. Ah, envolve sim. Essa mulher me pertence, e aquele bebê também. O coronel deu um passo à frente, a voz firme, gelada. O único lugar onde ela pertence é onde ela se sente segura. E isso definitivamente não é com você. A tensão subiu como um fio de arame prestes a se romper. Os homens do coronel se aproximaram, discretamente, prontos a reagir. Lucas percebeu, mas manteve o sorriso. Ele gostava daquele jogo, gostava da ameaça, gostava de se sentir no controle. Vai me impedir entrar, provocou, cruzando os braços. Se for necessário. E acredite, é necessário. A expressão de Lucas mudou pela primeira vez. Ele não esperava resistência real, não esperava que alguém comprasse a briga por Mariana. Aquilo o enfurecia mais do que ele podia admitir. Você vai se arrepender disso, velho. Cuspiu. Essa mulher me deve, e você não tem ideia do que está protegendo. O coronel manteve o olhar firme. Sei muito bem. Estou protegendo uma vida, 2 na verdade, o que você está tentando destruir. O silêncio que seguiu foi mortal. Lucas deu um passo para trás, mas seus olhos arderam em ameaça. Isso não terminou. Eu volto, e quando voltar não vai ser para conversar. Ele entrou no carro e acelerou, levantando poeira enquanto desaparecia na escuridão da estrada. Só quando o barulho do motor sumiu é que o coronel respirou fundo. Mariana desceu as escadas correndo, incapaz de ficar trancada. Coronel, o que aconteceu? Ele estava aqui? Ele se virou para ela e a expressão dele suavizou ao vê-la bem. Estava, mas não entrou. E não vai entrar. Mariana sentiu as lágrimas brotarem. Ele não vai desistir. O coronel se aproximou e segurou as mãos dela com cuidado. Então nós também não vamos. Enquanto você estiver aqui, ninguém vai fazer mal a você ou ao seu filho. Eu prometo. Foi a primeira vez que Mariana acreditou. Na promessa de um homem, ela encostou a testa no peito do coronel, os ombros tremendo. Ele envolveu-a num abraço firme, protetor, como se pudesse guardar cada pedaço dela do mundo lá fora. E ali, sob a noite tensa da fazenda, uma verdade começou a tomar forma. Uma verdade que nenhum dos dois queria admitir ainda. Eles já estavam ligados, pelo perigo, pela coragem e por um sentimento nascente que nenhum deles tinha planejado.